Cabeça de Porco, Valca, pela banda do Corpo de Bombeiros, para casa Edson, Rio de Janeiro. Anacleto de Medeiros e banda do Corpo de Bombeiros. Biografia. Filho de uma escrava liberta, Anacleto de Medeiros começou na música tocando flautim na banda do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro. Aos 18 anos, foi trabalhar como aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional e, ao mesmo tempo, matriculou-se no Imperial Conservatório de Música. Nessa época, já dominava quase todos os instrumentos de sopro e tinha especial preferência pelo saxofone. Fundou, entre os operários da tipografia, o Clube Musical Gutenberg, iniciando aí sua função de organizador de conjuntos musicais. Formou-se no Conservatório em 1886, época em que organizou a Sociedade Recreio Musical Paquetaense, em Paquetá, seu bairro natal, e começou a compor algumas músicas sacras. Aqui podemos observar ao fundo a ilha de Paquetá e a ilha do Brocoió. Em seguida, suas composições passaram a ser mais populares, principalmente polcas, xotes, dobrados, marchas e valsas. Aos poucos, foi criando fama como compositor e suas peças passaram a ser executadas em bandas de todo o país. Catulo da Paixão cearense letrou algumas de suas músicas, como o famoso Xotes e Ara, editado em 1912 com o nome Rasga Coração. Yara, Xotes, pela banda da casa Edson, Rio de Janeiro. Como compositor, foi um dos mais expressivos da música brasileira, não propriamente pela quantidade, que chega a um total aproximado de 100 títulos, mas principalmente pela beleza e simplicidade que suas composições transmitem, demonstrando criatividade e domínio quanto ao manuseio de diversos elementos da linguagem musical, tanto popular, fluindo os requebros rítmicos, o plano modulatório característico da música urbana, a estrutura típica de cada gênero instrumental cultivado em sua época, quanto a erudita, fazendo sobressair com seu talento e sensibilidade de exímio orquestrador, um equilíbrio sonoro muito particular em suas peças,
a ponto de afirmar seu talento no quadro musical do Rio de Janeiro. Então podemos perceber que as composições de Anacleto, ele tinha um domínio tanto na parte popular, na música popular, com os ritmos, os requebros rítmicos, quanto na parte erudita. Ele sobressaía o seu talento e a sensibilidade de exímio orquestrador. Outras composições que ficaram conhecidas foram Santinha, Três Estrelinhas e Não Me Olhes Assim. Banda do Corpo de Bombeiros, com Anacleto de Medeiros, cerca de 1896. Anacleto foi fundador, diretor e maestro de muitas bandas, tendo contribuído de maneira fundamental para a fixação dessa formação no Brasil. A tradição de bandas se reflete até hoje. Por exemplo, no desenvolvimento de uma sólida escola de sopros. A banda que se formou mais famosa sob regência de Anacleto foi a do Corpo de Bombeiros, que chegou a gravar alguns dos discos pioneiros produzidos no Brasil nos primeiros anos do século XX. Ao fundo, podemos observar a bela paisagem da ilha de Paquetá, terra natal de Anacleto de Medeiros, e ao fundo, a cadeia montanhosa onde vemos o Dedo de Deus. Na empresa, Anacleto organiza um clube musical e funda a Banda do Clube Musical Gutenberg. Com base nessa experiência, funda várias bandas, como as de Paquetá, Paracambi e Magé, e delas participa como maestro. Novamente, em 1896, é convidado para assumir o comando da Banda do Corpo de Bombeiros, na qual reúne músicos da época da Banda do Arsenal de Guerra e também das rodas de choro. Rapidamente, a banda alcança reconhecimento, assim como seu regente, tornando-se a mais importante da cidade. Com a fundação da Casa Edison, o conjunto registra, no início do século XX, diversos fonogramas para a gravadora e se torna um dos pioneiros da indústria fonográfica. Em 1906, ele deixa o comando da Banda dos Bombeiros e fica na regência apenas das bandas da fábrica de tecidos Bangu, que foi criada em 1904, da fábrica de tecidos dos Macacos, depois Paracambi, e de Piedade, que fica em Magé. Pouco depois, assume ainda o comando da Banda da Fiação Confiança, em Vila Isabel. Na década de 1890, que Medeiros aparece como autor, criando com muita assiduidade, torna-se reconhecido compositor no circuito musical carioca. Em 1895, compõe os Xotes Iara, que, posteriormente, em 1912,
recebe letra de Catulo da Paixão cearense, com o nome de Rasga Coração, cuja melodia Villa-Lobos mais tarde utiliza como tema do Choros número 10, com quem estabelece boas relações e a parceria em algumas canções, como Palmas do Martírio, as polcas Padário e O Que Tu És, ou Três Estrelas, gravadas por Mário Pinheiro e Baiano. Compõe também os dobrados Cabeça de Porco e Avenida, o tango Os Boêmios, as polcas Em Ti Pensando e Medrosa, e a valsa Coralina, entre diversas outras obras. Desse modo, Medeiros amadurece como um músico completo, exímio maestro, instrumentista, capaz e autor de obra composta de mais de uma centena de peças. Podemos observar aqui a gama de músicas, de composições que o maestro Anacleto de Medeiros compôs neste período, né? E temos aqui, podemos ouvir ao fundo o tango Os Boêmios e mais à frente a polca Medrosa. Comentário crítico. A obra de Anacleto de Medeiros revela a diversidade de experiências culturais e musicais pelas quais passa o Rio de Janeiro, capital do Brasil, entre o fim do século XIX e início do século XX. Nesse espaço urbano em crescimento, em que convivem elementos modernizadores e tradições escravistas, a cultura cria e ensaia novas experiências musicais. Gêneros europeus como a polca, shots, mazurca e valsa, executados ao piano nos salões, convivem com os ritmos afro-americanos dos batuques e lundus, e também com as modinhas brasileiras. Podemos observar ao fundo, na ilha de Paquetá, as cavernas ou grutas, chamada Gruta da Moreninha. Como mestre da Banda do Corpo de Bombeiros, ele imortalizou-se com a sua inteligência e devotamento. Trabalhou corrigindo, modelando e aperfeiçoando todos os seus comandados, com a magia de uma grande vara usada por ele nos ensaios à guisa de batuta, que fazia os seus alunos obedecerem. Como maestro ensaiador, transformou a Banda do Corpo de Bombeiros em um conjunto de músicos professores que os respeitavam e o obedeciam. A trajetória e a obra de Anacleto de Medeiros devem ser compreendidas neste panorama social e cultural e consideradas, sobretudo, como protagonistas privilegiadas desse processo. É nesse universo de diálogos culturais e musicais que Medeiros constrói sua escuta e retorna à sociedade em forma de polca, valsa, tango, marcha, machixe,
mas principalmente shots e choro. Apresentadas de maneira inovadora, sua prática musical e suas composições são, ao mesmo tempo, formas de intercâmbio entre as culturas populares e a erudita, mas desempenham também papel importante no diálogo entre as culturas populares. Podemos ver ao fundo a ilha de Paquetá, a ilha de Brocoió, o maestro Anaqueto de Medeiros, sua batuta. Vemos também aqui o gramofone e o cãozinho Lipe. Ilha de Paquetá. Outras composições que ficaram conhecidas foram Santinha, Três Estrelinhas e Não Me Olhes Assim. Podemos ver o maestro Anacleto de Medeiros ao centro e a sua recém-formada Banda do Corpo de Bombeiros. Banda do Corpo de Bombeiros. As composições de Medeiros, destinadas ao repertório bandista, são bastante ricas e diversificadas. Podemos observar algumas gravações da Banda do Corpo de Bombeiros. Banda esta fundada pelo seu titular, maestro Anacleto de Medeiros. Suas mais famosas músicas, Iara ou Rasga Coração, Converso, Catulo da Paixão Cearense e Por um Beijo, Terna Saudade, também com letra de Catulo, são peças clássicas no repertório chorístico. Em 1904, a Banda do Corpo de Bombeiros gravou na Odeon sua valsa Farrola. Nesta mesma época, o cantor Mário Pinheiro gravou a canção O Fadário, com letra de Catulo da Paixão Cearense e a Banda da Casa Edson, o dobrado Pavilhão Brasileiro e a valsa Terna Saudade. Em 1905, por iniciativa do pintor e escultor Pedro Bruno, uma das ruas da ilha recebeu o nome do maestro, Anacleto. Por essa época, a banda
do Corpo de Bombeiros gravou o shot Não Me Olhes Assim e a quadrilha Preciosa. E a banda da Casa Edison, a polca 3 Estrelas. Ainda neste ano, o cantor Mário Pinheiro gravou a canção Por um Beijo, com versos de Catulo da Paixão Cearense, sobre melodia da valsa Terna Saudade, e o tango cançoneta O Boêmio, e a modinha Perdoa, também com letra de Catulo. Podemos perceber que na formação da Casa Edison, nós tínhamos a banda da Casa Edison, e estes músicos que compunham a banda da Casa Edison eram praticamente os músicos da banda do Corpo de Bombeiros, que também atuavam no ramo da parte popular. Então, nós tínhamos uma diferenciação quando é anunciado Banda do Corpo de Bombeiros, ela está com toda a sua maioria composta. E quando é gravado a Banda da Casa Edison, tem músicos do Corpo de Bombeiro e músicos populares que não são os músicos da corporação. Por isso recebia o nome da Banda da Casa Edison. Por volta de 1906, a banda do Corpo de Bombeiros gravou as polcas Lídia e 3 Estrelinhas, o shot Implorando e o dobrado Jubileu dos Bombeiros do Rio, composto em homenagem à corporação. No ano seguinte, o shot Yara foi gravado pela banda da Casa Edison. Em 1908, teve gravadas pela banda do Corpo de Bombeiros na Victor Records o shot Não Me Olhes Assim e as valsas Predileta e Terna Saudade. No mesmo ano, a cantora Pepa Delgado gravou a canção Rasga Coração, com versos de Catulo da Paixão Cearense e a banda do 52º de Caçadores, a valsa Terna Saudade e o shot Louco de Amor, pela gravadora Columbia. Por volta de 1910, a banda do Corpo de Bombeiros gravou o shot Implorando as polcas Eulália e Medrosa, a mazurca Saudosa e a valsa Recordações de Lili. E a banda da Casa Paulhauber, o shot Não Me Olhes Assim. Podemos ouvir a polca Medrosa, gravada pela banda do Corpo de Bombeiros. No mesmo ano, a banda do Corpo de Bombeiros gravou o dobrado Moreira César e Mário Pinheiro, a modinha O Que Tu És, com letra de Catulo da Paixão Cearense. Em 1903, os irmãos Eimar gravaram na Odeon o choro Ismênia e o cantor baiano a modinha Palma de Martírio, com letra de Catulo da Paixão Cearense. Em 1914, o Grupo do Louro gravou a polca Sentida e o Grupo Odeon o shot Benzinho. Foi considerado pelo cantor e pesquisador Paulo Tapajós como um dos pilares da estruturação da música popular brasileira, em definição harmônica para conjuntos maiores ou bandas. Em 1957, duas de suas composições com letra de Catulo da Paixão Cearense, Rasga Coração e Implorando, foram gravadas por Paulo Tapajós para o LP Catulo, o Poeta do Sertão, da gravadora Sinter.
Em 1968, seu dobrado Araribóia foi gravado pela Banda do Corpo de Bombeiros no LP Suíte Guanabara. Na ocasião, assim falou o crítico José da Veiga Oliveira sobre o lançamento do LP e, mais especificamente, sobre este dobrado. Mesmo porque a face B inclui pequena obra-prima de Anacleto de Medeiros, que nasceu em 1806 e faleceu em 1907, fundador da gloriosa Banda do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, cujo primeiro concerto público se realizou em 15 de novembro de 1896. Trata-se do esplêndido dobrado Araribóia, divinamente comunicativo, naquele contagiante ritmo bem brasileiro. Que pena Mário de Andrade não estar vivo. Que adjetivos não iria buscar o grande musicólogo para qualificar o dobrado e sua performance? Em 1969, seu choro Três Estrelinhas foi gravado pelo citarista Avena de Castro no disco Avena de Castro relembra Jacob Tencourt, lançado pela RCA Victor em homenagem ao bandolinista Jacó do Bandolim, e lançado somente após a morte de Jacó, ocorrida em agosto daquele ano. Nessa faixa, inclusive, teve Jacó do Bandolim em sua última gravação. Podemos ver um cilindro de fonógrafo de Edison, no qual era gravado as composições da Banda do Corpo de Bombeiros e de Anacleto de Medeiros. Ao fundo, temos uma coleção de gramofones. Desse modo, Medeiros é, antes de tudo, um intermediário cultural que colabora de modo inventivo e decisivo para a decantação de aspectos e gêneros da moderna música urbana em formação no Brasil. Seus shot, ou ainda shot, é o nome de uma corruptela do gênero europeu shot, e choros são as expressões dessas miscigenações e síntese. Porém, sua obra evidencia de modo mais abrangente as fusões dos gêneros do período. O uso da valsa, por exemplo, é comum entre os chorões da época, que transformam o gênero austríaco em valsinha. O maestro compõe algumas valsas como Coralina, Terna Saudade e Despedida, ou Serenata, com versos de Catulo da Paixão Cearense, Juraci e Lídia. Também faz parte da performance das rodas de choro do período tocar de modo especial um repertório formado de animadas polcas e tangos. Assim, Medeiros compõe polcas sincopadas como Cabeça de Porco, referência ao famoso cortiço carioca
demolido em 1894, por ordens do prefeito do Rio de Janeiro, Barata Ribeiro, em Tipeçando e Medrosa, e tangos amachichados como Os Boêmios. Mas é principalmente na transformação dos shots em shots que a obra do maestro se destaca. De andamento mais lento, ele serve tanto para a dança como para a canção. Sua composição iara assume essa dupla característica. Na sua forma instrumental original, é tocada em arranjo bandista e se presta à coreografia. Anacleto foi homenageado em 1974 na coleção de LPs MPB 100 anos ao vivo, extraído da série radiofônica do mesmo nome, irradiadas para todo o Brasil pela cadeia de emissoras do Projeto Minerva, programas produzidos e apresentados por Ricardo Cravo Albim. Em 1975, a homenagem se repetiu pelo mesmo Ricardo Cravo Albim, dentro do show Do Chorinho ao Samba, em que o produtor atuava como narrador ao lado de Altamiro Carrilho, flautista, e Paulo Tapajós. Espetáculo que correu várias cidades, de Curitiba a Vitória. Em 1976, seu choro Três Estrelinhas, na interpretação de Avena de Castro na cítara e Jacó do Bandolim no bandolim, foi incluída no álbum duplo Chorada, Chorões, Chorinhos, lançado pela Companhia Internacional de Seguros como brinde de fim de ano e produzido pela dupla de pesquisadores Ricardo Cravo Albim e Mozart Araújo. Executado pela Banda do Corpo de Bombeiros para a Casa Edison, Rio de Janeiro. Em 1983, seu dobrado Avenida, composto em homenagem à então recém-inaugurada Avenida Central, depois Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, foi gravado por uma banda especialmente formada e regida pelo maestro e clarinetista Luiz Gonzaga Carneiro para o LP Banda de Música de Ontem e de Sempre, lançado pela FENAB em 2011. Foi lançado pelo selo Descobertas em convênio com ICCA, Instituto Cultural Cravo Albim, a Caixa. 100 anos de música popular brasileira, com a reedição em 4 CDs duplos dos 8 LPs, lançados com as gravações dos programas realizados pelo radialista e produtor Ricardo Cravo Albim, na Rádio MEC, em 1974 e 1975. No volume 1 desses CDs, está incluída sua modinha Terra Saudade, com Catulo da Paixão Cearense, na interpretação de Paulo Tapajós. Em 2016, foi homenageado por ocasião do seu Sesc Centenário de nascimento no espetáculo Para Sempre Anacleto, apresentado na temporada SESI de Música Clássica pelo grupo Arte Metal Quinteto, que interpretou, entre outros clássicos do maestro, os choros
Mártires de Canudo, 3 estrelinhas e Medrosa. Nota: Pinto, Alexandre Gonçalves. O Choro, Rio de Janeiro, Funarte, 1978, edição facsimilar da edição de 1936, página 78. Souza, Davi Pereira. Um olhar na produção musical do maestro Anacleto de Medeiros. 3 edições críticas. Dissertação de mestrado, Departamento de Música, Unirio, 2003. Anacleto de Medeiros, Enciclopédia Itaú Cultural de Artes e Cultura Brasileiras, São Paulo, Itaú Cultural, 2020. Albim, Ricardo Cravo. Dicionário Hawaii Ilustrado Música Popular Brasileira. Criação e supervisão geral Ricardo Cravo Albim, Rio de Janeiro, Instituto Antônio Hawaii, Instituto Cultural Cravo Albim, Editora Paracatu, 2005. Cabeça de Porco. Título: Cabeça de Porco. Compositor: Anacleto de Medeiros. Regente: Anacleto de Medeiros. Orquestra: Banda do Corpo de Bombeiros. Gravadora: Casa Edison. Data: 1900. Banda do Corpo de Bombeiros. Cabeça de Porco. Título: Cabeça de Porco. Compositor: Anacleto de Medeiros. Regente: Anacleto de Medeiros. Orquestra: Banda do Corpo de Bombeiros. Gravadora: Casa Edison. Data: cerca de 1900. Sobre Anacleto de Medeiros. Histórias do cortiço Cabeça de Porco. Era um famoso e vasto cortiço no centro do Rio de Janeiro, perto de onde está hoje o túnel João Ricardo. À sua entrada existia um grande portal em arcada encimado por uma cabeça de porco. Arcos com cabeças de animais em gesso eram muito comuns à época, em quintas e chácaras. As histórias que cercam este cortiço são muito contraditórias. Algumas passaram a lendas urbanas, como a que dizem ter sido habitado por 4.000 pessoas. Mas por volta de 1800, era talvez o maior cortiço da cidade. Um verdadeiro labirinto arquitetônico que se estendia da Rua Barão de São Félix até a Pedreira dos Cajueiros, no Morro da Providência. Dizem que, em seu interior, havia um grande número de cocheiras com animais e carroças, galinheiros e até um armazém, segundo uma reportagem publicada em 1926. Era voz corrente que o proprietário do Cabeça de Porco seria o Conde Deu, genro de D. Pedro II. Podemos observar aqui o original chamado cortiço Cabeça de Porco, que fica abaixo do Morro da Providência, onde se localiza atualmente a Central do Brasil.
Cabeça de Porco foi consagrado como uma coleção de vícios e defeitos de uma moradia e, como tal, incorporou-se à nossa linguagem como um sinônimo de habitação coletiva insalubre e de má qualidade. Podemos ver aqui a demolição do cortiço Cabeça de Porco para a construção do túnel pelo, na época, o prefeito Barata Ribeiro. É uma polca machixe composta em 1896 pelo compositor brasileiro Anacleto de Medeiros, que nasceu em 1866 e faleceu em 1907. Nesse mesmo ano, o maestro organiza a Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que faz sua primeira apresentação pública na inauguração da sede do Corpo de Bombeiros, no Humaitá, Rio de Janeiro. Considerado patrono das bandas de músicas do Brasil, o maestro é um dos pilares da música brasileira, sendo responsável pela fixação do choro como gênero musical. Além disso, Anacleto é responsável pelas primeiras gravações para essa formação instrumental no Brasil, pela Casa Edson, Rio de Janeiro, a partir de 1902. A banda destacava-se pela afinação, pelos arranjos mais sofisticados e pelo repertório moderno. Segundo o pesquisador Humberto Francischini, a Banda do Corpo de Bombeiros soava com uma maciez, ao contrário das outras, com surpreendente rendimento técnico de gravação. Até hoje, o seu vasto repertório de valsas, xotes, polcas, choros, machiches e tangos são tocados nas rodas de choro do país. Sobre a obra Cabeça de Porco, no início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro ainda mantinha traços do período colonial. Sua geografia era marcada por ruas estreitas, vielas sujas e becos, onde se avolumavam grandes quantidades de lixo. Os cariocas mais ricos da época fugiam da confusão e da insalubridade do centro, indo residir nos bairros da Zona Sul carioca, Glória, Catete e Laranjeiras. Também nos bairros de Flamengo e Botafogo. Os casarões abandonados pela nobreza fugida e os galpões pertencentes aos portugueses passaram a ser habitados pela população mais humilde. A maioria das moradias não tinha rede de esgoto e sequer possuía janelas nos quartos. Esses espaços eram chamados de cortiços, sendo subdivididos internamente e alugados por seus proprietários. O mais famoso deles era o Cabeça de Porco, propriedade do Conde Deu, entre outros donos, e chegou a ter milhares de moradores. Seu nome devia ao fato de sua entrada ter um grande portal em arcada, ornamentado com a figura de uma cabeça de porco. Podemos ver ao fundo o cortiço Cabeça de Porco, que situava-se onde fica a central do Brasil, abaixo do Morro da Providência. Era um verdadeiro bairro com sobrados, térreo, quartos, oficinas, barbearia e criação de animais domésticos. Percebeu-se que esses lugares eram ninhos privilegiados para a proliferação de doenças. Entre elas, a febre amarela e a tuberculose. Apesar de sua origem humilde e pouco provável,
que Anacleto tenha morado nessas residências. Sua condição de músico formado em instituições públicas e de maestro de bandas devia lhe conferir oportunidades de alojamento. Entretanto, entre seus conhecidos, muitos músicos da época habitavam nesse cortiço. Assim, não foi de se estranhar que o maestro compusesse uma polca de nome Cabeça de Porco, e que a mesma fosse gravada entre 1904 e 1907 como um machixe pela Banda do Corpo de Bombeiros. Então podemos perceber que o Anacleto, apesar de ter uma origem humilde, ele é muito pouco provável, ele morou no Cabeça de Porco nesse cortiço, mas ele possuía muitos amigos músicos que tinham uma origem humilde e que residiam no Cabeça de Porco. Sendo assim, ele já tinha um conhecimento, frequentava também, e compôs essa famosa machixe em forma de polca também, chamada Cabeça de Porco. O maestro sabia que dentro daquelas moradias populares pulsava a mestiçagem dos gêneros urbanos cantados e dançados por afrodescendentes e brancos, brasileiros e imigrantes. Diniz, 2007. Pavilhão Brasileiro. O dobrado Pavilhão Brasileiro possivelmente foi composto entre os anos 1896 a 1902 pelo ilustre maestro Anacleto de Miles. Esta obra, apesar de possuir uma intensa atividade rítmica e melódica, não chegou a ser gravada por esse tempo, embora fosse bem requisitada no repertório das bandas. Quanto ao prolífico compositor, além de maestro da Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, era um excelente músico saxofonista. Pavilhão Brasileiro, juntamente com Jubileu e Araribóia, são considerados os dobrados mais conhecidos do compositor. Texto e pesquisa, Vavá Cabeleiro, São Paulo. Podemos ouvir o dobrado Jubileu. Jubileu. Dobrado de Anacleto Augusto de Medeiros, executado pela antiga Banda do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, atual Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Regência, Tenente Luiz Paulo da Silva. Descrição. O dobrado Jubileu foi composto por Anacleto de Medeiros em homenagem aos 25 anos de fundação do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Anacleto foi o organizador da Banda do Corpo de Bombeiros, recrutando muitos dos seus colegas de choro em 1896. Sob sua batuta, a banda do CBMERG foi pioneira nas gravações do Brasil. Compôs dobrados, polcas, quadrilhas, shotes e valsas, sendo que algumas de suas obras receberam letras de Catulo da Paixão cearense, como Iara, Rasga Coração, Terna Saudade, Benzinho, Sentimento Oculto, entre outros. Temos ao fundo o LP da Banda do Corpo de Bombeiros, gravado em 1986, que interpreta clássicos e populares. Iara.
Trotes, de Anacleto de Medeiros, composto por volta de 1896. Foi editado em 1912, recebendo letra de Catulo da Paixão cearense. Vila Lobos, Choros número 10, Rasga Coração. Choros número 10, Rasga o Coração, de Heitor Villa-Lobos. Esta composição é de 1926 e traz elementos de percussão brasileiros que conferem à obra essencialmente modernista, cadências semelhantes às do baião e à do samba. É uma das obras de Villa-Lobos mais reconhecidas e aplaudidas no mundo inteiro. Podemos ver mais um outro LP gravado pela Banda do Corpo de Bombeiros, titulado Marchas e Rancho. Vimos anteriormente o outro LP gravado em 1986, que possui o autógrafo do maestro da época, José Cândido da Costa.